Olá, meus amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho com vibrações e orações. Eu e o professor Carlos estamos aqui, muito felizes, aguardando a companhia de vocês. Estamos começando mais um Evangelho. A Elka é a primeira a comentar. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Ela fica num. Eu tenho certeza que ela fica esperando ali para dar o clique. Tudo bom, Reinaldo? Como você está? Boa noite a todos que estão chegando. Oi, Beth, como você está, minha querida? Oi, Vera, como você está? Tudo bem? A Elka diz que fica esperando para dar o sim, assim, ó. Mas ela fica no Facebook dando refresh até aparecer, gente. Muito bom. Vamos esperar uns minutinhos para todo mundo chegar. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. A Silvana chegou, a Marissônia também. Tudo bom? Gente, como vocês estão? Oi, Renato, como vai? Tudo em paz? Boa noite, Luciana. Tudo bem, querida? Oi, Edna. Ah, a Beth também fica esperando para dar o simzinho. Muito bem, todo mundo chegando. Boa noite, Clóvis, tudo bem? Esse pé tá parado ou tá se mexendo muito? Tá com menos dor, chefe? O Clóvis está tá tão agoniado, Carlos. Eu fico imaginando, né? Um mês paradinho. Imagino, imagino. O pé tá parado esperando a cicatrização. É um pequeno, mas uma pequena teste de paciência, Clóvis. Logo você tá podendo de novo andar sem dor. Ô, Joaquim, tudo bem? Ainda não tirou os pontos, olha só. Oi, Clara, tudo bem? Como você está? Boa noite. Pode deixar que a gente vai vibrar por todo mundo, Reinaldo. Não esqueçam de deixar os seus likes, os seus joinhas. Né? Hoje a gente vai ter uma palestra muito boa com o nosso professor Carlos. É isso aí, ó. A gente pede e vai subindo. Nós somos 13 pessoas, dá para chegar mais, hein? Tem 7 joinhas. Ó, Carlos, não sei se dá para você ver, mas a Elka te mandou um boa noite. Obrigado, uma noite para ela, para o Reinaldo e para todos aí que estão aí. Isso aí. Vamos começar, professor? Vamos. Vou ficar quietinho aqui, você inicia então? Faz a oração da entrada, você não vai fazer a oração da entrada? Faço, pode deixar. Boa noite, Ivete, Bernadette, Michele, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, vamos nos concentrar um pouquinho, pensando em Jesus, nesse mestre que nos orienta, que dirige os nossos aprendizados, que possamos, então, com muita paz no coração,
envoltos nessa vibração dos nossos mentores, dos espíritos superiores, iniciarmos mais uma vez esse nosso Evangelho no Lar, com a presença de todos vocês, todos os nossos amigos. Que assim seja. Boa noite, Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Carlos, vou te deixar agora, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Evangelho desta noite. Pedindo ao nosso Pai que nos abençoe a todos nessa noite fria, que possa curar o nosso resfriado e nossa tosse, porque eu estou com tosse e resfriado esta noite. Tá bom? Então, vamos pedir aos nossos espíritos que nos acompanham, os nossos amigos, para que possam nos inspirar, para que possamos assim passar a mensagem da melhor forma possível. Simples, mas que todos possam absorver os ensinamentos desta noite. Tá bom? Assim, hoje nós vamos falar no capítulo 33 do livro Pão Nosso. Trabalhemos também, né? No sentido desse trabalho, não é o trabalho remunerado, é o trabalho para nós e para servir. É isso que essa mensagem, esse texto de Emmanuel nos fala, né? É mais um título imperativo, né? A expressar um convite, mais que um convite, um ditame, né? Das leis da consciência, que nos chamam a nos melhorar, não é verdade? Aos espíritos mais lúcidos, é muito mais fácil esse entendimento e é muito mais fácil caminhar, né? Através desse conhecimento, caminha-se mais fácil. Aqueles ainda que demoram ainda, né? No sentido de aceitar as leis como elas são, né? Onde deixa o egoísmo na frente, né? Sempre olhando para o outro, olhando para os problemas e não olhando para si. Né? Então, isso vai atrapalhando muito. Né? Sabe-se o Criador trabalha muito, e Jesus também, a nosso favor. Né? Os benfeitores também trabalham muito, mas não nos eximem e não nos isentam daquilo que nós devemos fazer para nós. Né? Não adianta todos querer que nós nos ajuda, eu digo, nosso Pai, Jesus, os nossos amigos espirituais, protetor, aquela vontade de poder nos ajudar, se nós não fazemos a nossa parte, né? Quando Jesus nos criou simples e ignorante, né? Ele deu a cada um de nós um caminho, não é? Chegue a mim conforme você acha que deve chegar, o tempo que você acha que deve demorar. Mesmo aos nossos irmãos que vão ser ou que estão sendo degradados da Terra, não reencarnarão na Terra nesse momento, mesmo assim é uma oportunidade que o Pai está dando a eles, não é sentido? Não está jogando como acreditam algumas religiões, que ou você é salvo e você não, não. O nosso Pai dá a cada um de nós conforme nossas obras, não é verdade? Eu quero progredir, eu quero me ajudar, então Ele vai nos empurrando, ajudando, para que nós, quando o nosso irmão não quer caminhar, Ele dá outras tarefas, né? Para que eles possam, assim, acordar para a verdade. E por que eu falo em tarefa? Eu falo em tarefa porque todos esses irmãos que vão ser degradados para um planeta primitivo, né, um planeta chamado Quiron, o que acontece? Eles também vão ter uma tarefa, não vão? Porque eles vão ensinar aquilo que eles já aprenderam. A dado momento, por intuição, vão descobrir as coisas para ajudar aos nossos irmãos que nasceram e pela primeira, né, a primeira reencarnação em Quiron vai ajudar esses nossos irmãos, não é verdade? Tem uma parte aqui que eu queria falar. E por quê, né? Há esse movimento da alma, né? Ele diz muito movimento da alma. E por que esse movimento da alma?
Porque, na verdade, a alma não está estagnada, não é verdade? Para alguns irmãos, eles estão estagnados porque não querem progredir. Então, a alma dele não está em movimento, está aguardando eles acordarem para a verdade. A nossa, graças a Deus, não. Ela está em movimento, não é verdade? Cada vez que nós aprendemos e subimos um degrau nessa evolução, ela está se movimentando. E esse movimento vai trazendo para nós luz e progresso. Não é verdade? Quando nós falamos nessa movimentação da nossa alma, vai trazendo para nós esse progresso, né? O primeiro sentido do trabalho, aqui ele diz, é o trabalho diário, o nosso trabalho de ganhar o nosso dinheiro. Mas isso também colabora com nós? Claro que colabora. E colabora moralmente. Por que colabora moralmente? Puxa, mas o trabalho nosso diário faz essa modificação? Sim. Porque como nós vamos nos melhorar? Através dos ensinamentos e aprendizagem do Evangelho. Mas aí eu aprendi, e agora o que eu faço? Através do contato com os nossos irmãos, né? Então, aquelas 8, 9, 10 horas que nós permanecemos dentro do trabalho, nós estamos em constante movimento junto àqueles confrades, aqueles nossos irmãos que trabalham junto com nós. Não é verdade? E através desse contato você vai encontrar pessoas de vários níveis, né? Alguns com alguns problemas, outros mais felizes, outros mais bravos, outros com outros problemas. Isso vai nos ajudar, porque através desse foco em cada um desses nossos irmãos, aqueles melhores vamos aprendendo, aqueles que ainda fazem coisa, nós vamos vendo o que nós não devemos fazer. Porque se eu olho para ele e eu não acho legal aquilo, significa que eu também não posso fazer, né? Com esse movimento, somos impelidos, né, a conhecer um único caminho, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da misericórdia e o caminho do perdão, né? Tem alunos meus, todos os anos, quando eu me encontro com alunos novos, e eu falo sobre o perdão, alguns podem chegar para mim e falar, Carlos, é tão difícil eu perdoar. Puxa, eu quero, mas eu tenho vontade, mas não consigo perdoar. E eu falo para eles que o problema do perdão é que o perdão não está lá, está aqui, né? O foco que normalmente as pessoas têm, quando tem alguma desavença com alguém, o foco é lá. É na pessoa, né? E nós temos que voltar esse foco para nós. Nós temos que nos perguntar, esse ranço, essa raiva, esse ódio, essa coisa terrível que eu tenho, tá entendendo? Está lá ou está aqui? Uma parte está lá, mas a outra parte está aqui. Então, o perdão, quando eu falo eu perdoo ele, eu perdoo a mim. Eu me livro deste momento difícil que eu estou me passando, que eu estou passando. Não é verdade? Então, quando se fala que é difícil o perdão, se você não quer se perdoar, você manda o veneno para ele, mas quem bebe o copo é você. Não é verdade? Então, quando nós temos problemas com aquele irmão, nós devemos exatamente resolver. Deixe a sua oferta aí e vai se reconciliar com o seu irmão. Não é assim que o nosso pai nos ensinou? Né? Então não adianta eu fazer oferenda a Deus, eu pedir a Deus alguma coisa, se eu tenho problema com algum irmão, não é verdade? Eu sempre digo a todo mundo, esteja preparado para desencarnar. Por que está preparado para desencarnar? Coração limpo, sem raiva, sem rancor, sem nada. Você tem que estar muito limpo, né? E Emmanuel nos presenteia com essa luz, né? Com esse texto maravilhoso, né? Que ele fala exatamente no texto, ele começa com uma citação, né? Uma conversa onde Paulo fala sobre Atos 14, 15. Mas vamos reviver esse momento onde Paulo fala essas palavras, que eu acho que é muito importante ver esse momento, né? Saulo
na sua primeira viagem, junto com Barnabé, a sua primeira viagem do apostolado, né? A viagem que ele faria a fazer, a propagar os ensinamentos de Jesus. E nessa caminhada, que seria uma caminhada muito longa até a Turquia, que ele faria, teria muitos problemas, morro, lamaçais, teria deserto, mas antigamente era assim mesmo. Mas esses nossos irmãos em missão não se preocupavam com essas coisas, né? E a dado momento, nessa primeira viagem dele, eles foram roubados, eles foram assaltados, levaram tudo deles, comida, agasalho, tudo que eles tinham. Só deixaram com eles uma cópia do Evangelho, porque isso não interessava para aqueles irmãos que fizeram esse problema com eles. E eles, de vez retornarem, né, para voltar, para conseguir alimento e roupas tal, continuaram na coisa. A missão de iluminados é assim, né, servir a Deus, né, propagar a boa nova. E eles continuaram no trabalho, chegando à cidade de Listra, né, ele foi fazer a pregação dele em frente a um templo de nome Júpiter, né, que era o deus romano. Então, em frente a esse templo, ele começou a dizer as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e começou a juntar pessoas. E em pouco tempo tinha bastante pessoas. E os sacerdotes daquele templo saíram à porta também e ficaram escutando Saulo pregar, não é? E por intuição, né, de Estevão, porque Estevão lembra que Paulo mandou apedrejar ele, né, e matou ele apedrejado. E Estevão pediu a Jesus, né, que queria ficar junto a Paulo para ajudar ele nessa pregação, ajudar ele também nessa elevação. Por intuição de Estevão, Saulo chegou num rapaz que tinha problema nas pernas e falou para ele: levante e ande. E aquele paralítico levantou e começou a andar. Quando ele começou a andar, toda aquela turba ficou maravilhada e começou a gritar: Júpiter, Júpiter, como se fosse um milagre do deus Júpiter, né? E os sacerdotes chegaram também junto a Saulo e a Barnabé, dizendo a ele: milagre, milagre de Júpiter, traga touros para imolarmos eles, né, matarmos eles, para oferecer ao deus Júpiter, né? E Saulo e Barnabé ficaram assustados com aquilo, falaram: pera, o que está acontecendo aquilo, né? E na hora ele queria tirar exatamente, desmistificar aquela idolatria, porque era o trabalho dele, o que era? Desmistificar esses deuses, né? Essa idolatria, e mostrar um Deus verdadeiro, um Deus único de amor tal. E é nessa hora que Paulo fala: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, né? Saulo rasga toda a sua vestimenta e mostra o peito, no sentido de mostrar que ele era de carne e osso, não é verdade? Mostrando a ele, dizendo da boa nova, né? Do Deus único e de tudo aquilo, que era o trabalho que ele ia fazendo sobre isso, né? E vocês perceberam que eu não falei o nome de Paulo, né? Eu falei sempre Saulo, não é verdade? Então, por que eu falo Saulo? Porque até esse momento, Saulo não tinha trocado o nome, né? Ele ainda era chamado de Saulo, né? Não tinha mostrado ainda. Mas no final desse trabalho de peregrinação de Paulo, ele chega à Turquia, numa cidade chamada Listra. E nessa cidade ele começa a fazer as suas pregações e faz alguns milagres.
E nessa cidade tinha um procônsul chamado... como é chamado mesmo o homem? Sérgio Paulo era o nome desse. Ele estava muito doente e não se curava de jeito nenhum. Ele tinha junto dele um mago que também curava as pessoas, mas esse mago que chamava Bar Jesus, olha o nome do mago, Bar Jesus, também não conseguia curar ele. Então esse procônsul mandou chamar a Saulo. E Saulo foi na casa dele. E esse Bar Jesus, que era muito invejoso e não queria perder a posição dele, já recebeu Saulo e Barnabé de uma maneira muito ostensiva. Não é? E chegando Saulo nessa casa, começou a falar sobre as verdades de Jesus, né? Para ele, do Deus único. E o que ocorreu? Todos eles, tanto o cônsul como o mago, ficaram um pouco descrentes, não acreditaram muito naquilo. E o Bar Jesus, um pouco agressivo no modo de tratar o Saulo, agredia ele de uma maneira assim ostensiva, né? Nesse sentido de coisa. E fez a ele, ok, me prove um milagre que foi feito por esse seu Deus. E Saulo conta exatamente aquilo que ocorreu para ele na entrada de Damasco, aonde aparece aquele clarão e Jesus diz, Saulo, por que me persegues? E aquele clarão cega exatamente a Saulo. E Saulo diz a Bar, esse clarão eu vi Jesus e senti Jesus. E eu somente me curei depois que eu aceitei ele. E tem mais, você ficará cego. E ele sorriu, esse mago sorriu, mas instante depois ele ficou cego naquele momento. E ele ficando cego, ele começou a chorar e ficou durante 4 horas chorando. Só após esse momento foi que Saulo pediu a Jesus, né, se fosse possível, curasse esse nosso irmão. E nesse mesmo momento, esse mago voltou a enxergar. Mesmo assim, não aceitou pela sua forma de ser, pelo seu nível espiritual muito baixo, saiu da sala muito bravo. E nesse momento, o procônsul, vendo tudo aquilo que aconteceu, diz a Saulo, né, que a partir daquele momento ele conseguiria entender melhor o que ele estava falando. Passando essa passagem, eles vão embora. E Barnabé diz a Saulo, Saulo, você precisa mudar o nome. Que era, naquele momento, naquela região, tinha isso de mudar o nome quando você fosse cristão, virasse cristão, né? E aí, por intuição de Estevão, Saulo muda a letra S pelo P e passa a se chamar Paulo. Por isso que eu tenho tratado Saulo até esse momento, para que eu pudesse, assim, dizer a você, nessa transição, né, das coisas. Porque uma das coisas muito importantes, né, que era essa viagem, essa primeira pregação que ele ia fazer nessas cidades, era a missão dele, né, de agora Paulo, né, transformar, né, mostrar que essa idolatria não levava a nada, né? Que essa idolatria apenas teria um problema de você colocar algo acima de você, né? E ter essa troca. Eu te faço essa oferenda e você me traz o benefício disso e daquilo, né? Mostrando que apenas um Deus justo, um Deus de amor, não é verdade? Deveríamos sim, não no sentido de fazer essa troca, eu dou e você recebe. Não, era apenas eu fazer a minha parte, né? De eu ter a responsabilidade. Lembra que eu falei lá na frente, lá no começo, não é verdade? Do trabalho incessante de Jesus e do Pai e dos benfeitores, mas que eles não isentavam nós, não eximiam nós, no sentido de nós fazermos a nossa parte, não é verdade? Eu quero progredir,
Eu tenho que fazer esse esforço. Todos os nossos amigos que estão ao nosso lado vai nos ajudar, vai abrir caminhos, né, que às vezes nós temos algumas dificuldades. Mas se eu não quero caminhar, não tem como eles nos ajudar, né? Ele não disse para nós, não terás outro Deus, senão por mim? Então, era essa forma de Paulo, tentar mostrar a todos aqueles nossos irmãos, ainda no sentido de pouca crença, né? De ter uma crença em algo que não era correto, né? Não era correto. Vamos colocar essa palavra muito correto. Claro que quando alguém pedia com fé ao Deus Júpiter, o nosso pai ouvia. Por quê? Porque ele falava para Júpiter, não, o nosso pai não olha aqui, o nosso pai olha aqui. Ele pedia com fé. E quando ele pedia alguma coisa, não era no sentido de material ou no sentido de egoísmo, é no sentido de amor, né? Então, quando ele pedia, ele tinha fé naquele Jesus, não é verdade? Naquele Júpiter, naquele Deus Júpiter. E o nosso Pai sempre ajudou a todos os nossos irmãos, desde o nosso começo. Apenas a ignorância do momento, e nosso Pai sabe, né, de tudo aquilo que nós temos e daquilo que nós podemos dar. Se nós não podemos dar naquele momento aquilo, nosso Pai nos compreende, né? Ele sabe que nós ainda somos muito pequenininho, através dessa andança que nós vamos chegar até lá, né? Então, esse momento de idolatria que esses nossos irmãos tinham, veio através da Boa Nova e devagarzinho transformando, né? Transformando todos eles. Então, através desse estudo, né? De nós estudarmos e aprendemos, né? Através desse conhecimento, né? Nós vamos trazendo Deus mais próximo de nós, né? E assim vamos nos melhorando, né? As leis, sim. E as leis, né, de Deus vai também nos facilitando o nosso caminho, né? Vai facilitando o nosso caminho e mais ainda vai nos ajudando através das nossas provas, né? Ele vai nos ajudando através das nossas provas, vai nos facilitando. Então, quando ele fala aqui, o Cristo não fundou com sua doutrina um sistema de deuses e devotos, né? Cristo não criou esse sistema de deuses e devotos, né? Separados entre si. Criou vigoroso organismo. O que é esse vigoroso organismo? O evangelho que Jesus nos trouxe. Todo esse ensinamento, tudo isso que nos facilita, faz a gente conhecer de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, não é verdade? Esse vigoroso organismo de transformação que nos transforma em pessoas melhores, né? Espiritual para o bem supremo, né? Para que possamos chegar a Deus, não é verdade? Destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. Sedentos, né? No sentido da palavra estou com sede e quero beber água. Aqui é no sentido de eu quero saber, eu quero entender, né? Eu preciso disso, eu tenho condição de entender que eu preciso isso para continuar caminhando para a luz, para perto do nosso Pai e Mestre Jesus, né? Então, o Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos. Separados entre si, criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações, sedentos de luz, amor e verdade, né? Então, essa palavra, essa lição, né? Todo esse evangelho que Jesus nos trouxe, simplesmente vai nos facilitar nessa caminhada. Quando ele pede Emmanuel nessa lição para trabalhar também, né? Ele chama o quê? Lembra o que falaram os benfeitores? Não vou eximir, não vou isentar vocês
do trabalho a que cabe a vocês. Então, trabalhem também, faça a sua parte, né? E tem uma citação de Emmanuel que é muito bem: converse com ele, Deus, no recanto da sua alma, né? Encontre nele a solução de seus problemas ou fortaleça-as ao enfrentar provas, né? Então, quando eu estou com algum problema, no recanto do silêncio, vou falar com Deus, né? Com Jesus, aquela a quem eu quero, né? Soltar essa solicitação, ou me melhorar, ou alguma coisa que eu quero pedir, nesse recanto silencioso é que eu vou pedir. Mas também quando eu estou com alguns problemas, em provas, né? São aquelas situações que nos desequilibra, tira o nosso tom daquele momento difícil, né? É nesse momento que nós vamos pedir a Deus o fortalecimento, né? Pai, afasta esse cálice de mim. Não é verdade isso, porque Jesus nunca falou isso, não é verdade? Então, não afaste isso de mim, faça eu entender para que eu possa aprender, porque todas as provas para nós são ensinamentos, né, que nós temos. Quando fizemos a, a nossa reprogramação expiatória, nós viemos exatamente trazer para a Terra as expiações. O que são as expiações? São exatamente aquilo que eu tenho que resgatar, né? Então, aquilo está escrito e isso não modifica, está lá. Pode amainar, melhorar, de acordo com como nós chegamos até lá, não é verdade? Lembra da Patrícia, que tinha que passar por muitos problemas de dores e tal, mas ela entrou em coma e não passou por aquilo. Por quê? Porque ela tinha uma expiação, não é verdade, do passado. Mas diante até aquele momento, como ela agiu da melhor forma possível, foi abrandado, né, essa expiação. Quando nós falamos em prova, são provas que nosso Pai dá a nós. Por quê? Quando eu falo, puxa, eu já aprendi isso, não devo. Aí nosso Pai manda para nós uma provinha para ver se realmente eu aprendi. A prova é para nós nos melhorarmos na encarnação. Então, em vários momentos da vida, nós temos provas, momentos difíceis, que nós temos como aprendizado. Não é resgate, ok? Nenhum resgate é na prova. Tá bom? A prova são momentos que o nosso Pai nos coloca para que nós possamos, assim, nos melhorar, né? E quando Emmanuel cita exatamente Trabalhemos Também, né, onde ele relata todos esses ensinamentos, ele mostra para nós tomarmos muito cuidado com a parte egoísta, né? Todos nós temos, quando a gente fala da reforma íntima, nós queremos tirar tudo isso que nós temos dentro de bem ainda ruim, né? Se nós estamos em prova e expiação, não fala que nós estamos num nível ainda que eu não preciso fazer reforma íntima. Eu posso sim, através do meu egoísmo, de 1 a 10 estar no ponto 7, ok? Ainda estou 7, vou ter que conseguir 1. Posso estar no 4, mas nunca estou no 0. Porque estou na Terra justamente para me melhorar. E todas essas coisas ruins ainda que a gente sente, não é verdade? Porque queira ou não queira, às vezes você tem um pouquinho de egoísmo aqui, um pouquinho ali, tá. Mas o mais importante de tudo é você ter a consciência de, puxa, não poderia ter feito isso. Não deveria ter pensado isso. Então, opa, isso quer dizer, eu estou me cobrando. Se eu estou me cobrando, significa que eu estou acordado diante das leis de Deus. O pior é, por exemplo, eu fazer alguma coisa, não me importar com aquilo que eu fiz e faria novamente. Estou dormindo sobre as leis de Deus. Quando falamos dos nossos irmãos ainda na maldade, são irmãos que ainda dormem na verdade de Deus, ainda não estão preparados. E Deus desaprova, acha ruim com esses nossos irmãos, ele ama tanto a eles como a nós. Apenas são filhos ainda que ainda não conseguiram evoluir. São filhos ainda que estão no primário e nós já estamos
no colégio, né? Já temos um pouquinho de adiantamento. E o nosso pai sabe que esses ainda que se reprovam muito nesse momento, chegará o dia onde ele se elevará. Então, quando Emmanuel chama-nos a trabalhar, chama exatamente isso, para que nós possamos fazer a cada dia o melhor de nós, seja em que condições forem, pessoal. Às vezes passamos por momentos muito difíceis, não é verdade? Mas nunca podemos colocar na cabeça: ah, Deus esqueceu de mim, ah, não é verdade, essas coisas tá sendo injusta comigo. Nada que acontece com nós é injusto, ok? Tudo que acontece para mexer com nós, ou é um resgate, ou é um aprimoramento, é um aprendizado que o nosso Pai está nos colocando para que nós possamos caminhar mais rápido. Não tem irmãos que pedem, que não precisam passar por certas provas e pedem certas provas porque querem caminhar mais rápido. Então fazem uma reencarnação com algumas provas difíceis, momentos difíceis. Para quê? Para se adiantar. Eu quero me adiantar, quero passar por isso. Você só tomar cuidado que quando você pede alguma coisa para se adiantar e você não passa por aquilo, você estagna nesse momento. Então, precisamos ter muito fortalecimento. Há um livro chamado Renúncia, que eu acho que é de Zíbia Gasparetto, agora eu não me lembro, mas eu acho que é de Zíbia Gasparetto, onde ela não precisava reencarnar. E até quando ela pede que reencarne para junto do amado dela, eles falam para ela: filha, você não precisa reencarnar. Você sabe que poderá, ao estar na carne, passar por momentos e se prejudicar. E ela fala: não, eu preciso descer, que eu quero ajudá-lo. E essa lição, esse livro é maravilhoso, chama Renúncia. Vocês têm que ler esse livro, que ele é maravilhoso, e a gente vê esse espírito maravilhoso que faz um esforço, sofre demais, mas sempre com a fé no nosso Pai, e passa nesse momento, né, numa madeira tão linda. E o mais importante, ela faz esse espírito acordar para a verdade. Quer dizer, aquilo que ela veio fazer na Terra, ela conseguiu ajudar. E esse chamamento de Emmanuel para nós é exatamente para que nós possamos, a cada dia, nos melhorarmos, nos ajudar, né? O trabalho é um trabalho para mim e um trabalho para você. É para mim e servir. Hoje, quando nós fazemos o nosso trabalho na nossa casa espírita, nós estamos servindo, não estamos colocando como, eu estou fazendo o máximo, não, mas eu tenho a consciência que eu vou lá para servir. Para servir significa ajudar aqueles irmãos que ainda estão com alguns problemas. Isso vai me ajudar muito, porque tudo aquilo que eu fiz no passado, todos os machucados que eu fiz, eu terei que curar. E através desse momento, naquelas horas que eu passo dentro da casa espírita, poder ajudar esses irmãos, eu estou, de alguma forma, abatendo esses problemas que eu tive no passado. Eu estou aprendendo, né? Porque nos trabalhos de desobsessão, todos nós sabemos que aprendemos muito. Por quê? Porque é como ler um livro. Chega um irmão com muitos problemas, ele fala da história dele e nós vemos a história como um livro, né? Serve para nós como espelho. O que eu estou fazendo hoje, esse irmão fez no passado. Então, vai nos dando um alerta a cada momento, para que possamos, assim, nos ajudar e ajudar a todos eles. Mas o verdadeiro trabalho, pessoal, não é dentro da casa espírita. Porque dentro da casa espírita é muito fácil, com toda aquela energia. O nosso trabalho é aqui fora, é junto aos familiares, é junto àquele familiar que traz problema, filho, esposa, marido, irmão, né? É o nosso trabalho dentro do nosso trabalho diário, que nós ganhamos o nosso ganha-pão, é dentro da escola, é na sociedade. É aí que nós temos que realmente trabalhar, aceitar os irmãos como eles são e poder ajudá-los da melhor forma possível, né? Felizes os que aprenderam a lição
preparados para servir. Graças a Deus, eu acredito que todos nós hoje estamos preparados para servir. O amor a Deus e a Jesus é estar sempre em contato com Ele, nos melhores ou nos piores momentos. Ok? Espero ter passado da melhor forma possível essa passagem maravilhosa de Emmanuel, né? Trabalhemos, mantém, e assim poder concluir dando um beijo em todo mundo, esperando as vibrações do nosso querido André, e assim que possa também vibrar André para mim, que estou com tosse e resfriado. Obrigado pela minha humildade. Obrigado, Carlos, pela palestra. Foi mais... Voltou? Caiu aqui. Obrigado, Carlos, pela palestra. Foi maravilhosa. Sempre um ponto de vista que nos ajuda a compreender mais o Evangelho. Pessoal, para todos aí que estão nos aguardando na vibração, não esqueçam de pegar a água, tá bom? Vamos pegar a água enquanto a gente sente um pouco mais tá aí, né? Sente um pouco mais essa vibração dessa palestra tão bem feita, tão gostosa, né? Então vamos fechando os nossos olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, a nos abençoar, a nos permitir, nesse momento, vibrar por todos aqueles que precisamos, né? Então, juntos, formando uma corrente do bem, em nome do plano maior, com os nossos mentores, os nossos guias, com os pensamentos já harmonizados, da nossa palestra, né? Vamos começar a vibrar então pela paz mundial. Que o nosso coração possa doar o melhor amor que temos, as melhores intenções para todos os líderes mundiais, que eles possam perceber que a busca pelo poder, por destruir o vizinho, destruir, né, aquilo que se chama de inimigo não leva a nada. O que é necessário é perdoar, o que é necessário é tolerar. Com essas intenções, nós vibramos e pedimos a Jesus que acesse esses dirigentes, acesse essa população, para que eles entendam e sejam persuadidos a buscar a paz. E para o nosso país, também vamos vibrar pelo nosso Brasil, para que cada um dos nossos dirigentes possa procurar o bem do povo e não a si mesmo. Que ele olhe para o colega, para o outro, não como um adversário, mas como alguém que também busca os mesmos interesses do que ele. Que cada um dessas almas que hoje tem responsabilidades públicas no Brasil possa se sentir abençoada hoje, possa se sentir amada. Amada porque com amor nós conseguimos executar melhor os nossos planos, não é mesmo? E com essa vibração tão gostosa, tão harmoniosa, vamos vibrar pelos hospitais. Para cada leito hoje de dor, possa receber a visita do Mestre Jesus. Possa sentir para cada um deles as bênçãos chegando. Essa corrente maravilhosa que formamos de amor, de paz, de busca do bem maior, possa chegar em cada um desses doentes. Vamos vibrar também por todos que trabalham com saúde. Que eles continuem podendo dedicar a vida à saúde. Vamos vibrar também
pelos trabalhadores, pela limpeza, por todo mundo que se dedica no hospital. Vamos vibrar agora por aquelas pessoas que estão sem casa, na rua, que decidiram viver na rua por causa das necessidades ou por outros motivos. Que cada um deles receba a presença do nosso Mestre Jesus e sejam abençoados. Vamos vibrar também por todos que se sentem sozinhos nesse momento. Que eles possam, nesse momento, perceber a presença do nosso Mestre Jesus. Se sintam abraçados, se sintam acalentados nessa solidão que é passageira, com certeza. Vamos vibrar também por todos os doentes crônicos, de todos os tipos, como Alzheimer, AVC, diabetes, doenças crônicas de movimentação, dificuldades no joelho, na bacia, nos músculos, as fibromialgias, e cada um se sinta esperançoso, receba as boas energias do nosso plano espiritual, permitindo o alívio às dores. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão com doenças ou transtornos mentais, que cada um deles se sinta, nesse momento, abençoado. Que cada um possa receber, nesse momento, as intuições do que precisam fazer para terem as suas dores aliviadas. Vamos aproveitar também e vibrar pelos encarcerados. Que eles possam se arrepender nesse momento e aproveitar ainda essa encarnação para começar a trilhar o caminho do bem. Não há necessidade de uma nova encarnação para mudar o rumo da vida, e que esses encarcerados possam mudar o rumo ainda nessa vida. Vamos também pedindo por todos que colocaram o nome no chat, para cada um nesse momento, vamos vibrando, mandando as melhores energias, as melhores intenções para cada um deles. Aos nossos amigos, como o Carlos, que está gripado, ao Clóvis se recuperando de cirurgia, também vamos vibrar com muito carinho, com muito amor, pedindo ajuda do Mestre para cada um deles, atendendo às suas necessidades. Vamos vibrar agora, meus amigos, pelos nossos desafetos. Que cada um nesse momento que tem um desafeto, que tem uma mágoa, como o nosso professor Carlos ensinou, foque em se libertar dessa mágoa, não no outro. Que Jesus, que tanto nos ajudou a perdoar, nos permita nesse momento ficar com um pouco menos de mágoa, um pouco menos de raiva e aprender aos poucos a perdoar. Vamos vibrar também pelos nossos amigos e familiares. Que cada um nesse momento receba as bênçãos de Jesus, recebam todas essas nossas melhores energias, doando, refletindo, com um abraço fraternal. E agora, meus amigos, vamos imaginar a luz divina entrando no nosso lar, indo em cada cômodo, começando pela lavanderia, passando pela sala, cozinha,
higienizando cada ambiente da nossa casa, limpando, tirando os miasmas, afastando todos aqueles espíritos que não pertencem à nossa casa. Passando pelos quartos, pelos banheiros, iluminando a cada cantinho da nossa casa. E por último, vamos pedindo por nós mesmos, que as bênçãos de Jesus possam recair sobre nós e que nós possamos aproveitá-las durante essa semana com sabedoria, com muito aprendizado e com muita gratidão. Que assim seja, meus amigos. Muito bem, meus amigos, terminamos por hoje. Muito obrigado, Carlos, pela sua companhia e pela Obrigado a excelente você. palestra. Boa noite, meus amigos. Até mais.